algumas das temáticas que vão ser abordadas nesta Semana da Mobilidade, como eu disse na abertura do programa, envolvendo 4 câmaras municipais. Há 3 grandes vetores, vamos chamar assim, a habitação acessível e o arrendamento. Quais as respostas municipais é um dos vetores. O segundo, vou deixar o terceiro para daqui a pouco, o segundo é a habitação como fator de coesão do território. Que respostas é que podemos encontrar? Ora, vou pegar neste segundo para partir a conversa com a professora Paula Teles, que está aqui do meu lado direito. Mais uma vez, é um gosto tê-la aqui. Habitação como fator de coesão do território. Isto leva-nos a refletir de uma forma agora mais pausada e profunda, que é uma das marcas aqui desta ordem do dia, em termos de reabilitação e de mobilidade. O que é que podemos fazer, o que é que podemos aprimorar? Porque são 2 questões que estão interligadas. Claro, e agradecendo o convite, naturalmente. É assim, eu tenho dito nos últimos tempos e tenho escrito muito sobre o assunto e até penso que a nível do governo já estão também com este slogan, muito recentemente, que é: o primeiro direito é a habitação. Eu acho que qualquer um de nós, em estado pleno da sua capacidade intelectual, compreende. Se nós não tivermos habitação, não temos um espaço para viver, claro, para dormir, para viver, não é? E não conseguimos sair de casa dos pais, que é um problema social, claro, real e muito atual. Sim, e que está neste momento a acontecer, não é? Portanto, sim. Nós saíamos, eu saí com 18 anos, embora indo para a faculdade, mas hoje os filhos regressam no fim dos estudos e voltam e regressam, e tem sido esse o problema que com certeza vamos aqui abordar hoje. Agora é assim, o primeiro direito, na minha perspectiva, e bem colocado, é o direito à habitação, e sobre isso tem-se feito um trabalho muito grande, e aliás, esta semana o que está a passar aqui no Porto também tem essa base na sua estrutura de conteúdos que vão ser abordados. O segundo direito é o direito à mobilidade. Quem não tem mobilidade não tem liberdade. Se nós tivermos uma casa, até pode ser uma casa espantosa, com grandes qualidades de arquitetura e de engenharia e até decoração, mas imagina o que é nós colocarmos o pé fora de casa e nós não termos infraestrutura de passeio condigna, que tenha passeios normais para as pessoas caminharem, para uma pessoa idosa poder não tropeçar e, portanto, não ser um passeio rugoso, que tenha um mobiliário urbano confortável, e estamos a falar de bancos, por exemplo, que é preciso para nós nos sentarmos, de termos árvores que acompanham os trajetos e essa caminhabilidade e que permitem, numa altura que nós estamos a viver altas alterações climáticas, podermos mitigar esses impactos. Por exemplo, nós hoje temos a consciência no desenho das cidades que nós temos que tratar muito melhor a estrutura verde para ela acompanhar o nosso caminho, claro, e que pode, em muitas situações, reduzir cerca de 30 graus Celsius. Imagina o que é. Nós estávamos no mês passado, em outubro, com temperaturas de 30 e tal graus na cidade do Porto. Sim, é verdade. Andámos de manga curta. E, portanto, as cidades acumulam esse calor, também derivado às construções que não têm sido muito sustentáveis, a um parque... Mas está a falar do calor, podemos ir ao outro extremo, que é os espaços verdes também ajudam a assimilar a intensidade das chuvas. Sim, claro. Para evitar inundações. Todo o sistema natural, claro, é automaticamente revisto e atualizado. Claro que sim. Mas, portanto, se nós saímos da porta de casa e não temos uma rua condigna, segura, que nós não tenhamos medo de andar, se não tivermos transportes que nos possam levar para onde queremos ir, para as nossas rotas de desejo, e esse transporte pode ser o carro que teve que ficar à porta, ele pode ter que ficar muito longe, ou ficar muito perto, ou não termos transporte público, ou seja rodoviário, ou tipo STCP no caso do Porto, ou metro, ou etc. Portanto, se nós não tivermos essa capacidade de mobilidade, nós não vamos conseguir sair de casa. Acresce ainda, e é importante dizer, porque faz parte sempre das minhas narrativas, que 60% das pessoas dos países da OCDE não têm mobilidade. Ou seja, têm mobilidade reduzida. Estamos a falar de crianças, estamos a falar de pessoas com bebés, ou com carrinhos de bebê, de senhoras que até andam de tacão alto, de pessoas temporariamente com compras, ou que têm uma incapacidade, pessoas com deficiência ou pessoas idosas. E abrangi nesta conversa o ciclo de vida todo que nós temos. Pessoas que vivem até mais tarde, nós temos uma esperança de vida muito grande, cada vez mais, já está na ordem dos 80 e tal anos, mas temos pessoas cada vez mais a ultrapassar os 100 anos. Mas essas pessoas têm problemas de mobilidade e, portanto, têm problemas de saúde, naturalmente. E nós temos que desenhar cidades que sejam capazes de mitigarem essas incapacidades e que possam dar a qualidade de vida das cidades. Daí que a habitação
e a mobilidade está perfeitamente ligada. Sem mobilidade nós não temos vida, sem habitação também não temos. Claro. E, portanto, é neste puzzle cada vez mais difícil, como aqui foi abordado e bem por esta senhora, que nos empurra diariamente para, nomeadamente, as gerações mais novas para as periferias, coisa que estava a inverter no início deste século, ou ainda neste século, estava-se a verificar um centro das cidades cada vez mais habitado. E a verdade é que, face a várias circunstâncias que foram aqui já também referidas, nomeadamente o turismo, não é? Nós temos verificado que há uma centrifugação de pessoas para a periferia, que realmente tem levado a grandes problemas também de mobilidade, na minha perspectiva. E, portanto, há que repensar tudo isto de forma coesa. Nomeadamente, quando saem para a periferia, porque, por exemplo, a habitação torna-se mais barata, mas depois têm que ter a mobilidade de vir para os grandes centros por questões laborais. Pois, esse é que é o problema, é que do ponto de vista da empregabilidade nós ainda concentramos nos centros das cidades, e centros das cidades, neste caso da área metropolitana do Porto, estamos a falar do centro do Porto, do centro de Matosinhos, do centro da Maia, do centro de Gondomar, ainda trazemos para os centros das cidades a grande carga do trabalho. Sim. E, portanto, as locações são muito pendulares ainda. Pendulares quer dizer que são deslocações de casa para o trabalho ou de casa para a escola. Exatamente. Se nós vamos nos deslocando para a periferia, vamos vivendo mais na periferia por motivos financeiros, porque não temos 1000 euros para pagar para um T2, claro. Porque grande parte também do parque habitacional passou a estar nos alojamentos locais, na questão ligada ao turismo, as pessoas são empurradas todos os dias para irem para uma periferia porque têm a habitação mais baixa. O que é que acontece? É que depois têm que utilizar meios de transporte. Ora, se o Grande Porto ainda não tem, e se não tiver, mas ainda não tem, uma rede completamente grande, musculada, que irrigue todos os territórios, nomeadamente nos lugares onde são mais baixas a habitação, que é normalmente onde não tem acesso ao transporte público, nós temos os funcionários a irem de carro, ou vão até às estações e apanham o metro e os transportes públicos mais diretos para os centros, ou atrevem-se mesmo a vir de carro. Certo. E muitas vezes vêm de carro. Não esquecer que na área metropolitana do Porto, cerca de 70% das locações ainda são feitas de carro. E a taxa o que se reflete todos os dias, por exemplo, na VCI. Tudo. A taxa de motorização está cada vez a aumentar. E isto não é razoável para políticas de mobilidade e de território e desenvolvimento do território que têm sido feitas ao longo das décadas, que era no sentido de reduzirem esta taxa de motorização em prol do transporte público e dos modos suaves. Vamos ainda falar muito mais, naturalmente, nesta ordem do dia, mas agora vir-me para